Olá, parabéns novamente a você. Bem, vamos dar início ao nosso curso básico de gemologia e identificação de pedras preciosas. Bem, como eu disse, nós sintetizamos bem o curso nessas videoaulas de forma a explicar detalhadamente todo o princípio básico da gemologia e da identificação das pedras. Bem, todos os equipamentos, todos os instrumentos a serem usados, ou seja, de uma forma que você com certeza irá entender muito bem e colocando em prática vai ainda crescer muito conhecimento sobre essa área. Bem, nessa primeira aula eu vejo como importante colocarmos sobre uma situação bem interessante. De onde vêm essas pedras? De onde vêm todos os minerais em que usamos nas nossas vidas? Primeira coisa que eu vejo importante é a estrutura da nossa querida Terra, né? Então, ela é composta, obviamente, da parte oceânica, a parte superior, e da crosta continental, que é a nossa crosta terrestre, que é formada por rochas. Então, é importante nós sabermos que todo esse material em que é retirado, ela é retirado da nossa crosta terrestre. Nós temos aqui abaixo uma porcentagem desses materiais existentes na crosta terrestre. Ou seja, você tem o alumínio, que é 8%, temos o ferro, que é 5%, e assim por diante. Nós temos aqui bem na frente o cobre, que é 0,01%, e nós temos lá na frente a prata, o ouro. Então, veja que aqui não está nem colocado a parte de gemas, a parte de pedras preciosas, ou seja, a porcentagem delas existente na crosta terrestre é muito pequena. Obviamente que quando se acha um famoso filão de ouro, ou um filão de uma pedra, ou um local que se tem pedra, você vai retirar bastante pedras. Bem, aqui também é interessante salientarmos que todos esses minerais retirados da crosta terrestre, ela é tirada através das mineradoras, que elas retiram o material, ou seja, a terra ou as próprias rochas em que são lavadas e retiradas os materiais que interessam. Então nós temos aqui no Brasil o caso de mineradoras que retiram todo esse material e já aconteceu alguns acidentes em relação a essa lama que sobra, né? Porque normalmente é feito através de lavagem e é retirado esse material. Tanto o ferro quanto o alumínio, quanto a prata, quanto o ouro, tudo é feito em processo de lavagem e alguns outros produtos químicos. Então fica bem claro aqui que todos os materiais em que usamos, todos os minerais que usamos para as nossas vidas, que nós temos em casa, ela é retirada da terra. E sem falar ainda do petróleo, né, que é retirado do fundo da terra ou dos mares. Bem, vamos à frente. Vamos falar então, começar sobre a geologia. O que a geologia estuda? Ela estuda a ciência da crosta terrestre, ou seja, toda a formação rochosa que está na superfície da Terra é a geologia que estuda, sem entrar muito em detalhes. Depois nós temos a mineralogia, que ela estuda já a parte química de todos esses minerais que é encontrado na crosta terrestre, suas propriedades físicas, ópticas, mecânicas desses materiais. Tá? Depois nós temos o que nos interessa, que é a gemologia,
que é a ciência que estuda as pedras preciosas, as gemas e os materiais gemológicos, ou seja, os materiais de interesse para a construção ou fabricação de joias para o adorno das pessoas. Então, ela identifica também se esse material é sintético, se é artificial, imitação, ou seja, já é o estudo completo sobre as gemas e pedras preciosas dentro do nosso campo de estudo. Então, dentro dessa matéria é que nós vamos nos ater. Ou seja, depois a geologia, mineralogia e gemologia, em que os cursos aqui no Brasil de gemologia são muito poucos, porque dentro das faculdades o que se ensina é a geologia e por vezes tem a matéria mineralogia e muito raramente gemologia, que é feita por alguns institutos especializados. Então, nós vamos se ater à gemologia, que é o estudo aprofundado, mais direcionado ao que é natural, o que é sintético, é o estudo em que nós vamos discorrermos. Bom, parabéns à primeira aula. E vamos às primeiras dicas, né? Vamos entrar agora na segunda aula e já vamos começar a estudar os sistemas cristalinos dessas pedras e dessas gemas em que vamos estudar. Um abraço e até a segunda aula.